4:23 de Atos, o texto sagrado diz assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra seu ungido. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Irmãos, isso aqui é o início da igreja. Nós estamos ainda no início do livro de Atos. Cristo há pouco tempo havia sido assunto aos céus e os discípulos estão experimentando o que é essa vida de estabelecer a igreja de Cristo na terra. Se nós voltarmos para o capítulo 3 do mesmo livro de Atos, nós vamos ver Pedro e João subindo a oração. Eles estão indo ao templo orar, como é o costume de todo judeu. Eles não estavam fazendo nada diferente do que o povo judeu fazia. E eles estavam indo ao templo para a oração. E eles estavam entrando no templo, naquela porta chamada Formosa. E lá estavam eles subindo para aquele lugar. E na caminhada para aquele lugar, eles encontram ali uma pessoa debilitada, um homem paralítico que precisava ser curado, era um coxo que precisava ali de ajuda. A ajuda que o paralítico estava pedindo não era a cura de sua enfermidade, eles estavam pedindo dinheiro. As pessoas estavam passando ali, essa porta chamada Formosa, ela era chamada desse jeito, porque as pessoas mais abastadas entravam por aquela porta no templo. Então, o coxo, esperto como era, disse: para eu receber mais oferta, mais esmola, eu vou sentar onde passa quem tem mais dinheiro. Então ele sentou ali e ficava pedindo, e lá vinha dois homens que não tinham muito dinheiro no bolso, na verdade não tinham nada. Pedro e João vinham no meio daquele povo todo. Aí ele olha para eles e diz: dá uma esmola, alguma coisa. E Pedro e João diz: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levanta e começa a andar. E agora não era apenas Pedro e João que estavam indo à oração, agora ia Pedro, João e mais esse homem. Todo mundo que estava ali no templo, vendo aquele homem andando, começaram a se admirar daquilo que havia sido feito e começaram a glorificar a Deus, e todo mundo começou aquela movimentação maravilhosa de louvor e gratidão. Só que os líderes religiosos ali não gostaram desse assunto e prenderam Pedro e João, e prenderam esses dois pelo bem que haviam feito àquele coxo, e presos eles foram exortados gravemente a que não fizessem mais aquilo. Nós não queremos que vocês façam mais isso, não façam mais isso, não falem mais no nome de Jesus, não é mais para vocês falarem sobre esse evangelho. E aí Pedro e João ali disseram: olha, não é bom nós obedecermos aos homens antes do que obedecermos a Deus. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, nós não podemos deixar de fazer isso. E ali, exortando-os gravemente, disse: vocês não podem mais fazer isso. E aí liberaram Pedro e João para que eles fossem embora. Pedro e João saíram de lá, e a primeira coisa que Pedro e João fez, ou o que eles fizeram, foi procurar a comunidade da fé da qual eles faziam parte. E é claro que quando eles chegavam naquela comunidade da fé, aqueles irmãos estavam reunidos, eu acredito que preocupados, porque a notícia já tinha se espalhado, Pedro e João foram presos, e aquela coisa toda, e essa turma está orando, está buscando a Deus, está buscando a face do Senhor. E quando eles chegaram nessa comunidade da fé, eles compartilharam o que havia acontecido. Aconteceu isso, a gente estava subindo, o coxo foi curado, nós fomos presos, fomos exortados a não continuar mais pregando a palavra de Deus. E aí eles se reúnem em oração novamente e buscam a Deus, e dizem a Deus: Senhor, nós não estamos pedindo que o Senhor cesse a perseguição, mas que o Senhor nos dê ousadia para continuarmos pregando a palavra, mesmo contra as ordens que nos
foram dadas, mesmo contra a orientação que nos foi passada. Senhor, nós precisamos obedecer ao Senhor primeiro. Então, dê-nos coragem para continuar cumprindo com a nossa vocação. Dê-nos coragem para continuar cumprindo com o nosso chamado. E eles buscaram a Deus. E quando eles buscaram a Deus por isso, o lugar onde eles estavam foi abalado. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Oh, que Deus trema os lugares onde nós nos reunimos para orar em nome de Jesus. Tremeu aquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Esse é o texto que nós acabamos de ler e esse é o seu contexto. O que nós podemos extrair aqui como lição para nós hoje, nesses preciosos minutos que nós temos? Em primeiro lugar, essa igreja orou de forma unânime ao Senhor. Estavam juntos orando a Deus. E sabe o que é que foi que uniu esses irmãos? A perseguição, os problemas, a prisão dos apóstolos, dificuldades e desafios. Olha, irmãos, eu acredito que há poucas coisas tão poderosas para trazer unidade como são os problemas, as vicissitudes. Você quer ver a sua família unir-se rapidamente? É só acontecer uma catástrofe, um desastre, uma calamidade dentro da sua casa. Pronto, todo mundo se une rapidamente. Nós podemos lembrar disso lá no auditório principal, quando o teto caiu. O teto caiu, aquela coisa toda, esta igreja se uniu rapidamente. E nós percebemos essa união, todos ali juntos, do lado, chorando, participando, querendo fazer algo. Dificuldades unem pessoas, dificuldades unem famílias, dificuldades unem casais, dificuldades unem propósitos. E é isso que está acontecendo aqui. Esta igreja está sendo perseguida, está sendo tolhida de seu direito de anunciar o Evangelho, da sua vocação, do seu chamado. E essa perseguição uniu esses irmãos. Essa perseguição, ela uniu esta igreja. E uniu esta igreja em oração. Você está passando por dificuldades, problemas, desafios, doenças. Talvez Deus esteja usando isso para derrubar muralhas e construir pontes. Talvez Deus esteja usando dessas dificuldades para mostrar que todos nós não somos nada e que nós precisamos uns dos outros. Talvez Deus esteja usando dessa enfermidade para trazer essa liga que antes não existia. Eu lembro bem quando meu saudoso pai teve um AVC. Eu morava num canto, minha irmã morava em outro, meu irmão menor morava em outro. Quando isso aconteceu, todos nós, chegamos juntos. O que é que está acontecendo com o pai? Vamos lá até ele, vamos saber o que é que está acontecendo. E de um dia para outro, nós que fazíamos anos que não nos víamos, estávamos juntos num só lugar, ali, presentes, juntos. O que é que tinha poder de fazer isso, a não ser uma enfermidade, a não ser uma doença, e algo que precisava ser curado há muitos anos foi curado ali, diante de uma enfermidade que surgiu dentro da nossa casa. Deus sabe como trabalha conosco, Deus sabe como nos alcança, Deus sabe qual é o ponto que Ele tem que tocar na nossa vida para construir aquilo que Ele deseja. Nós podemos citar aqui inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que, por causa de enfermidade, se aproximaram de Cristo. E se elas não estivessem enfermas, não o teriam feito. O centurião, a mulher do fluxo de sangue e tantas outras pessoas que foram até Cristo por causa de uma dificuldade que aconteceu. Deus sabe como nos chama a sua presença. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade tão grande. Pois bem, essa dificuldade não é para destruir você, é para você se aperceber que você precisa de Deus e que você precisa se aproximar dEle. E quando nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos dos outros, nos aproximamos daqueles que estão ao nosso lado. Percebemos que nós não somos autossuficientes, que precisamos sim
desse irmão que está sentado à nossa frente, por detrás e ao nosso lado. Precisamos sim de nossa família, de nossa esposa, de nosso marido, de nossos filhos. Precisamos sim daquelas pessoas que estão na nossa casa. Mas infelizmente nós só aprendemos isso quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por problemas. Essa igreja, ela começa a buscar a Deus, ela vai orar ao Senhor quando a perseguição se intensifica. Pode perceber até mesmo no próprio livro de Atos, na própria formação da igreja primitiva, que isso acontece por diversas vezes. Isso acontece aqui neste capítulo, isso acontece depois do capítulo 8 novamente, quando a igreja começa a ser perseguida e a igreja é dispersa, os irmãos vão por toda parte anunciando o Evangelho, porque estavam todos eles reunidos em Jerusalém. O que é que Deus faz? Traz um problema ali, instaura um problema, e aí através desse problema eles começam a cumprir a sua vocação. Mas parece que Deus precisa enviar problemas para a nossa vida, para a gente acordar. Eu lembro uma vez, eu estava numa convenção, numa reunião de pastores da igreja boliviana, e eles estavam brigando lá naquela época, isso há uns 20 anos atrás, e dizendo, não, tal território é meu, tal território é meu, tal território é meu, você não pode abrir igreja lá, você não pode, isso aqui é meu, essa parte da terra é minha, essa parte é minha. E eu olhando aqui, dizendo, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que nós vamos ganhar Bolívia para Cristo desse jeito? E tal, e esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, esse pedaço é meu. Aí surgiu lá um presidente que editou, fez uma lei em que todas as igrejas precisavam fazer determinada coisa e que ele deu um tempo, vocês têm um mês para fazer isso. E aí a perseguição começou a se instalar e as igrejas não estavam conseguindo fazer, e aí esse próprio povo que antes estava brigando, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, eu fui lá depois, eles estavam reunidos em oração num lugar, chorando todo mundo, Senhor, abençoe a igreja boliviana. Eu digo, precisou Deus levantar um ímpio para colocar o dedo em cima da coisa, para que esse povo deixasse de brigar por pedaços territoriais e se unisse para cumprir o propósito que Deus tinha para aquela igreja. Parece que Deus faz assim conosco também. Vez por outra, nós estamos meio distantes do chamado de Deus, da vocação do Senhor, e o Senhor permite um vento. E aí quando nós nos percebemos, o vento está soprando, e aí não adianta correr para o jardim de oração, porque o vento só vai parar de soprar quando a gente perceber e dizer, Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor deseja. Essa igreja, ela se une em oração, e o que traz essa união para essa igreja é esta perseguição que está acontecendo. Em segundo lugar, esta igreja ora não para que Deus a livre da perseguição, mas para que Deus a dê ousadia ou intrepidez na palavra, coragem para cumprir. Porque, irmãos, não é fácil cumprir com a vocação que Deus tem na nossa vida. Se alguém diz que é fácil, é porque você não entendeu completamente a plenitude do seu chamado. Não é fácil. Não é fácil seguir Jesus. Não é fácil andar após o Nazareno. Ele anda rápido e ele não tem churumelas com ele não. Ele sabe o que ele quer fazer. E se a gente faz parte do grupo de discípulos de Jesus, a gente vai andando com ele na pegada dele, no passo dele, no passar dele, no passo largo deste homem nazareno, do carpinteiro de Nazaré. A gente vai atrás dele, nesse andar rápido e intrépido deste homem. Não é fácil acompanhá-lo. E ele vai andando e vai nos chamando, vamos, venha após mim, venha após mim. Mas e as coisas? Deixa as coisas para lá, me siga. Não é fácil essa caminhada. Nós realmente precisamos de ousadia, de intrepidez, de coragem, para negar a nós mesmos, para negar nossas vontades, para dizer a Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua, para dizer, apague meus planos e faça os teus, para dizer, eu vou pedir perdão a quem me machucou, para dizer, eu vou reatar alianças com pessoas que desprezaram a minha vida. Senhor, dá-me intrepidez, dá-me ousadia. Essa turma está pedindo intrepidez e ousadia ao Senhor, não é para que o Senhor cesse a perseguição. Eu lembro de outro fato, com a missão Portas Abertas. Certa vez eu estava junto com essa missão e havia um pastor da China nesse lugar,
E o pastor que veio da China era um pastor de igrejas subterrâneas. Lá existem igrejas subterrâneas. Existe a igreja oficial. Se você um dia for à China, for a Pequim, for a esses lugares, você vai ver igrejas evangélicas lá. Sim, há muitas igrejas evangélicas lá, mas são igrejas oficiais, igrejas que o governo tem controle. Eles controlam o que os pastores pregam nessas igrejas. O pastor, quando vai pregar um sermão no domingo em uma dessas igrejas, envia o sermão para ser estudado pelo governo. E o governo diz se você pode ou se você não pode pregar aquele sermão. Só que ninguém pode parar a igreja de Cristo para entrar outra. Se aqui a gente não pode dizer o que a gente precisa dizer, nós vamos dizer aqui embaixo. E essa turma tem igrejas subterrâneas, igrejas que se reúnem nos porões das casas, das empresas, de tudo aquilo das indústrias, e ali se reúnem 5 mil, 10 mil irmãos, naquelas igrejas escondidas, ilegais para o homem, mas muito legais para Deus. E está aquela turma toda ali reunida e ouvindo a palavra de Deus. E nós estávamos com um desses pastores aqui no Brasil, e ele disse: irmãos, quando vocês orarem pela igreja na China, não orem para que Deus cesse a perseguição sobre nós, orem para que Deus nos dê força para suportar a perseguição e continuar andando, porque um dia eu vou ser preso, eu sei que eu vou ser preso, mas eu tenho que preparar uns 15 depois de mim, porque eu estou sendo preso, aí o outro assume. Aí daqui a pouco leva esse outro preso também, aí o outro vem e assume. Aí leva esse outro preso também, e esse outro vem e assume. E a obra de Deus não para. Nós precisamos dessa coragem, dessa intrepidez. Eu já vi o pastor Wellington dizer aqui várias vezes que pelo Evangelho ele está pronto para ser preso a qualquer momento. Que bom é termos homens com essa coragem no púlpito. Espero que quando a gente for preso, pelo menos leve uma maçã, um negócio para a gente, né, pastor? Uma bolacha de motor. Em terceiro e último lugar, que eu não quero passar do horário. Primeiro, essa igreja, ela ora unanimemente. Segundo, esta igreja ora por intrepidez. E terceiro, esta igreja, ela ora por milagres. Ela diz: Senhor, está aqui, versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Estava lendo o comentário do Hernandes a respeito desse livro, dessa passagem, e o Hernandes, ele escreve assim, dizendo: a igreja primitiva tinha na sua agenda sempre um momento aberto para cura, milagres e prodígios. Há na agenda desta igreja a abertura para que milagres aconteçam. É certo, irmãos, que há muita bobagem, muita palhaçada nos dias de hoje com relação a esse assunto. É verdade. Mas muitas vezes nós, por causa do cuidado de não termos o falso, também abolimos o verdadeiro. Por causa do cuidado de não termos o falso acontecendo em nosso meio, nós não permitimos nem que o verdadeiro aconteça. Por causa do nosso zelo tão forte, nós dizemos: não pode, não, isso não pode. Não, mas por que não pode? Não, porque em tal lugar, não, mas há o genuíno disso daqui. Há o falso, mas há também o genuíno. Deus também pode fazer isso. Deus também pode curar. Deus também pode ressuscitar mortos. Deus também pode levantar coxos, aleijados. Deus também pode dar vista aos cegos. Deus também pode curar. Deus também pode libertar. Deus também pode encher do Espírito Santo de forma genuína, real, verdadeira. Deus pode fazer isso. Não é porque tem muita gente aí fazendo que a gente não vai esperar de Deus o real. Sim, Deus, nos encha do Espírito Santo e faça algo verdadeiro em nosso meio e nos alcance de forma poderosa e usa-nos, Senhor, e levanta-nos, Senhor, e faça, meu Deus, em nosso meio. Não é porque existe o falso que eu não quero o verdadeiro, eu quero o verdadeiro. E quem está brincando com as coisas de Deus, um dia darão conta de tudo isso diante do Senhor. Deus vai chamá-los e eles vão prestar contas. E aí aquela turma que diz: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios, e o Senhor vai dizer: eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês.
E porque tem esse verso, nós não vamos mais profetizar e nem expulsar demônios? Porque existe um verso da Bíblia dizendo que Deus dirá a algumas pessoas que fizeram isso indevidamente, de forma errada, nós não vamos fazer de forma certa? Os errados, Deus dará conta deles. Nós aqui continuaremos cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra, expulsando demônios, orando por curas e milagres, e em nome de Jesus, que Deus levante aleijados aqui em nosso meio, que Deus dê vista aos cegos, a pessoas aqui em nosso meio, que Deus faça com que pessoas com doenças terminais sejam curadas aqui em nosso meio, que em nome de Jesus, casamentos destruídos sejam restaurados aqui em nosso meio, milagres portentosos, milagres vultuosos, milagres maravilhosos da parte de Deus, intervenções divinas na nossa história, aconteçam aqui em nosso meio, para a glória bendita do seu nome. Nós acreditamos nisso. Senhor, faça isso. E aí eu termino aqui. Nós podemos ainda cantar? Podemos. E aí eu termino aqui com essa conclusão. Quando eles fizeram isso, o lugar tremeu. O lugar tremeu. Ah, Deus maravilhoso. Imagine um lugar tremendo. O lugar começou a tremer. Eu não sei onde é que eles estavam. Eu não sei qual era a estrutura em que eles estavam. Eu não sei se isso foi um terremoto regional ou se foi somente naquela casa. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, o lugar tremeu. E quando aquele lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e saíram dali anunciando. Mas meu presbítero Haroldo, o pessoal tinha acabado de falar que não era para eles fazerem aquilo. Eu estou doidinho para ser preso hoje. Ou coisa boa se eu fosse preso. Eu estou doidinho para ser preso. Então eu vou sair para aí, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Porque tem esse negócio. Por que só Pedro e João foram presos? Eu quero ser preso também. Por que só eles têm isso no currículo? Não, eu quero ter isso no meu currículo também. Eu quero poder apresentar um currículo como o de Paulo. Tantas vezes açoitado, passei fome muitas vezes, nudez muitas vezes, perseguido muitas vezes, abandonado. Eu quero ter um currículo desse. Por que só Paulo tem que ter esse currículo? Eu estou doidinho para aumentar o meu currículo para essas coisas. Então, quer saber? Eu vou sair e vou anunciar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. E vou fazer o que Deus colocou no meu coração para fazer. Nós podemos adorar a Deus terminando esse momento? Vamos na melodia. Os irmãos podem levantar-se, nós podemos adorar ao Senhor. E diante dessa mensagem, fale com Deus. E, Senhor, eu estou entendendo esse vento, eu estou entendendo que o Senhor está trazendo isso à minha vida, porque o Senhor quer mais de mim. Eu estou entendendo, Senhor. Não pare não, Senhor, não pare não. Me dê só ousadia, coragem, poder, unção do Teu Espírito. Oi, irmãos. A gente não tem que ser cheio de outra coisa, não. A gente tem que ser cheio do